importante. Bom, e uma coisa legal nesse mercado, quando você tem essa compra, não compra, porque tá tudo muito pasteurizado, tudo muito redondinho. Ah, eu comprei, ah, eu não assinei, ah, eu acertei. E parece que agora deu uma reviravolta aí com essa história do São Paulo com o Caio Paulista, que é jogador do Fluminense, né? E eu vi uma declaração hoje do empresário dele, o Eduardo Duran, dizendo que ele não é um saco de batata, que não é assim, que o negócio é feito de qualquer maneira, que o menino pediu, parece que alguma coisa, o São Paulo não quis dar. Cara, eu sei que tá uma polêmica danada e a grande verdade, falando português lá da minha querida Moca, furaram o olho do São Paulo, o Palmeiras entrou na jogada, deu aquela chinela, deu aquela rasteira e parece que o menino tá indo para a equipe do Palmeiras, porque também o Piquerez está sendo negociado, eles têm uma grana boa, já vendeu vinho, agora tá vendendo Piquerez, com uruguaios na lateral, o Palmeiras está fazendo muito dinheiro, já já a gente vai abordar, mas a verdade é que tá pintando o primeiro chapéu da temporada, o primeiro tombo, e é isso mesmo, minha gente? O que vocês têm de informação aí? Tá rolando uma guerra de narrativas, Fernandinho, porque assim, o São Paulo afirma que tinha um acordo fechado com o Caio Paulista e com o Eduardo Duran. O Eduardo Duran veio é o empresário do Caio Paulista. Veio a público ontem para dizer que não havia acordo com o Caio Paulista, que o Caio tinha pedido de salário, São Paulo nunca alcançou. E em relação ao Fluminense, o que estava previsto no contrato era que São Paulo teria prioridade até 15 de dezembro para o pagamento à vista de 3,5 milhões de euros. Já foi. São Paulo, em momento algum, cogitou pagar à vista. O São Paulo discutia com o Fluminense um parcelamento e tentou também colocar jogador na parada para diminuir o valor e tentou fazer com que dívidas antigas do Fluminense fossem utilizadas para diminuir também essa bolada de 3,5 milhões de euros. E em meio a esse contexto, o Eduardo Duran, que tem excelente relação com o Anderson Barros, deve ter batido o fio pro pessoal do Palmeiras para falar, ó, não chegamos a um acordo aqui, vocês têm interesse? Mas não estavam querendo colocar a dívida do Hudson na parada? Também. O Fluminense devia um dinheiro pro Hudson. O São Paulo fez várias tentativas para não pagar os 3,5. Abatimento de dívida, como você lembrou. Mas não tá devendo? Paga, irmão. Faz um século, o Hudson já até se aposentou. Mas essa é uma questão que eu entendo o São Paulo tomar esse tipo de atitude, né? Querer abater a dívida. Não, isso é normal. Se o Fluminense está devendo, eu acho absolutamente normal. Tem um crédito lá, né, Lindenberg? Tem um crédito lá, né? Não, exatamente. Eu acho absolutamente normal. E o próprio Uran, nesse depoimento, acabou falando que é uma situação normal, que dá para entender esse comportamento do São Paulo. Eu acho que, na verdade... O Fluminense, nesse tipo de situação, desculpa interromper, não quer pagar. Quer receber mais grana pelo cara e continua devendo, não nego, pago quando puder. Futebol brasileiro. Foi porque o São Paulo não vai na CBF e fala assim, o cara tá me devendo, não me paga. E aciona o Fluminense. Fica todo mundo nesse papinho. A Câmara Nacional de Resolução e Disputas está aí. A verdade, Fernandinho, é que cada um defendeu o seu. O Fluminense tinha uma proposta do São Paulo de parcelamento de 3,5 milhões de euros, apareceu o Palmeiras disposto a pagar à vista. Para o Fluminense é melhor fazer negócio com o Palmeiras. O São Paulo tentou a todo custo diminuir a operação, o valor da operação, porque entendia que 3,5 milhões de euros no Caio Paulista, que fez um grande ano, mas até então era tratado como refúgio no Fluminense, era um investimento muito alto. E para o Caio Paulista apareceu um clube disposto a pagar mais. O problema, a única celeuma dessa história, é que o Caio Paulista se queimou de vez com o torcedor de São Paulo, os caras estão revoltados. Posso dizer, inclusive, que Leila Pereira e Júlio Casares, que tinham uma excelente relação, estão sem se falar no momento. E o torcedor do Palmeiras, esse talvez seja o ponto. O torcedor do Palmeiras não está muito animado com o Caio Paulista. É óbvio que o cara está curtindo o chapéu no rival. Mas pergunta pro Veloso, você gostou da contratação? Eu gostei. É uma exceção. Parece que foi o Ele fez Abel um bom que pediu. campeonato. O problema assim, que eu vejo é que o Caio vem para uma posição, para lateral, que ele jogou a temporada pelo menos lateral, ele faz outras funções até, mas que o Palmeiras tem dois jogadores que... Eu acho que o setor ali, que o Palmeiras não tem problema, é a lateral esquerda. Vanderlan, mas não vai vender o Vinha. Piquerez. O Piquerez, perdão, não vai vender. Piquerez está por ali, tem o Vanderlan, que é um menino que tem um potencial que pode ser titular a qualquer momento. Então, o Palmeiras deve estar negociando aí o Piquerez, ou pode ser até o Vanderlan, ou o Caio vem para fazer outra função, porque ali você não precisa ter três laterais esquerdos. Não precisa. Então, mas eu gosto, é um bom jogador, acho que é um jogador que pode ser muito útil ali. Fez uma grande temporada, eu gostei do nome, sim. Se eu sou o São Paulo, eu já tinha entrado dia 24. Dia 25, tá fechando a CBF, bate na porta e fala, ó, entra com a ação, o Fluminense tem que pagar o que deve. Você tem a informação que parece que o Piquerez tem alguém interessado? A gente tá vendo na tela os números do Caio Paulista, né? De fato, uma temporada muito boa, né, Fernandinho? Ele se machucou, né? Ele ficou 5 gols, alguns deles decisivos. A única vitória do São Paulo como... Que coisa, hein? O cara faz 5 gols, a gente acha que é gênio, velho. Não, mas é lateral. Não importa que é lateral esquerdo. Quantos gols o Roberto Carlos fez na vida? Quantos gols o Marcelo fez na vida? É que você foi lá em cima, né? O melhor do mundo, o Roberto, todos os tempos. Por exemplo, Piquerez, que talvez tenha sido o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, fez 8 gols e 7 assistências, alguma coisa assim. 8 gols, foi a melhor temporada dele. Só para fechar, o Veloso estava falando sobre outras posições, né? Assim que surgiu o nome do Palmeiras na parada, eu consultei uma fonte alviverde, ela falou que a ideia do Abel é utilizar o Caio Paulista como atacante. E essa pessoa me chamou a atenção para uma coisa que eu nem tinha... Bom, ele fez isso na lateral direito, com o Marcos Rocha e com o Mike, né? De acordo com o Abel, faltam atacantes de velocidade nesse elenco do Palmeiras. Assim, o Palmeiras tem muitos jogadores atacantes de pé trocado. O que eu quero dizer com isso, Fernando? O cara que é direito joga pela esquerda. Que joga como ponta direita, mas tem o pé esquerdo como forte. É o Kevin que joga no lado esquerdo, mas tem o pé direito como forte. O Caio não. O Caio está sendo contratado para ser um atacante canhoto para jogar pelo lado Scarpa, esquerdo. Né? Tipo Scarpa. Tipo Scarpa jogar por ali. E o Rodrigo mas é engraçado a leitura dele para o cara não ser lateral, o cara ser atacante, como o cara tá vendo na frente. É o cara que joga nas duas, né? Isso que é importante e é interessante também. O Rodrigo tá me dizendo aqui que o Marcelo, na melhor temporada dele, fez 5 gols.
Igual o Caio no São Paulo na Me temporada. passa a ideia de que o Palmeiras também quis enfraquecer o rival. Me passa essa ideia. Porque o jogo do São Paulo passava pelo Caio Paulista. Não posso afirmar que ele foi decisivo para a conquista da Copa do Brasil, mas chegou um momento em que o Caio Paulista era um jogador muito importante no esquema do Dorival Júnior, e o próprio ele Dorival reconhecia isso. Em quantas coletivas do Dorival a gente não escutava, o Dorival elogiando e muito o Caio Paulista. Então apareceu a oportunidade, o Palmeiras não pensou duas vezes. Falou, olha, a chance está aí, a gente vai enfraquecer o rival, a gente tem o São Paulo e Palmeiras decidindo 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Ah, mas assim, eu não acho. Agora. Eu acho que a maior preocupação não é nem enfraquecer o rival, é Mas vocês fortalecer, né? Sim, sim, porque como vocês mesmos falaram, tem 2 jogadores para a lateral esquerda que são... O Vanderlei é um jogadorzaço muito nível europeu. O Piquerez nem se fala. Então, teoricamente, ele chegaria para ser o terceiro lateral esquerdo do Palmeiras, né? Mas vai, como bem disse o Jorge, executar essas outras funções, atuando da mesma maneira que o Mike atua, que o Max Rocha atua pela direita. Mas eu acho que... Eu imagino que seja nessa questão, né? Até pelo bom relacionamento que o Nicola falou, do Anderson Barros, né? Que já tem um bom relacionamento com o Uran, pintou oportunidade. Em muitos momentos também, Rosenberg, o Abel ele gosta de usar os 3 zagueiros, né? Que seja um lateral que faça ali o terceiro zagueiro, ou 3 zagueiros de função ali mesmo, ele pode soltar o Caio mais à frente, como ele está pretendendo fazer. O Caio também faz essa função. Com 3 zagueiros, solta mais ele pelo lado como ala. Também dá para fazer. Então, assim, é um jogador versátil. Isso é importante. E se a gente for analisar, né, é um baita jogador em termos de futebol brasileiro. Não tem ninguém melhor que o Caio Paulista hoje no Brasil para jogar na lateral esquerda, com o vigor que ele tem, jogador que ataca como ele ataca, que volta para recompor. O Marcelo, talvez, no Fluminense jogou tanta bola, Mas a o gente tem dificuldade nas Mas o Caio laterais Paulista hoje tem, no não sei futebol por quê, brasileiro, dos 26 dois anos, lados. Você vê a seleção com dificuldade. Pois As é. laterais, nas duas, né? Só uma coisa sobre o Piquerez, até chegaram a especular que ele pode ir pro Real Madrid. Eu fui checar com o pessoal do Palmeiras, o Palmeiras garante que não tem nada. Mas o Piquerez é alguém que mais cedo ou mais tarde vai ser alvo de proposta. Você acha que ele tem bola pro Real não, Madrid, eu velho? acho que não. Não sei, é difícil fazer essa previsão. Mas assim, é alguém que tá jogando muita bola no futebol brasileiro. Eu acho que hoje ele joga mais do que o Vinha no melhor momento com a camisa do Palmeiras. eu acho. Porque defensivamente são caras bons, mas ofensivamente Ele ataca muito ele é bom. muito bom. Ele é muito ofensivamente. bom, ele é muito forte. E agora ele se Nossa, tornou melhor forte que o no jogo Vinha. aéreo. O cruzamento dele sempre foi muito bom. Tá chutando pra caramba. Então é um cara que Olha os gols ele do se cara mostrou aí. completo, né? Então assim, parece... Batedor de pênalti também. Parece ser questão de tempo para que pintem propostas boas pelo Piquerez. E aí essa mesma pessoa do Palmeiras com quem eu estava conversando falou que a Leila não vai fazer negócio com o Piquerez por menos de 18 milhões de euros. E eu acho que ela está certa em pedir o valor alto. Porque o Palmeiras é um Palmeiras sólido do ponto de vista financeiro, não está desesperado com o Pires na mão para vender o jogador para tentar fazer caixa, então pode se dar o luxo de chutar lá em cima mesmo. Mas se a gente for analisar que o Moscardo está sendo vendido por 20 milhões... Mas é a idade. Tudo bem, Pesa o muito aí. Piquerez tinha que ser vendido por 40 milhões. Mas é que tá. É assim, pro futebol europeu, Rosenberg, a idade é fundamental. Quanto mais jovem, mais o cara Mas é vai. para eles formarem o jogador É da isso. maneira que eles gostam E que pra ter jogue. tempo de aproveitar e Piquerez vender. é jovem. Tem 25. É jovem, 25. tem Mais pra... sete, Dá quase Mais 8 duas anos. temporadas, mais duas 7, temporadas. 8 anos de Mais diferença. 2 contratos, estou dizendo. Não, é um jogador... 7, 8 anos de diferença pro pra Moscardo. fazer Sim, 18, então. 7, mas o Piquerez joga mais uns 6, 7 anos em altíssimo nível. Por exemplo, o PSG está levando o Moscardo de 18 anos, Beraldo. 20 milhões Beraldo, de euros, né? e o Beraldo de 20 anos por 20 milhões de euros. As duas negociações são parecidas, o que muda são os bônus. 2 milhões de euros de bônus pro Moscardo, pro Corinthians em caso de performance, e 5 milhões de euros pro Marquinhos São e Paulo. Beraldo no PSG, se confirmar, vai ser uma zaga muito bom rápida, zagueiro, incomum, né? muito bom zagueiro. São dois jogadores, zagueiros que sabem jogar, são rápidos, velozes, né? O Beraldo e o Marquinhos, acho que o problema deles talvez seja a altura, né? O Beraldo é um pouco mais alto que o Marquinhos, né? Mas Mas assim, pra zagueirão não são tão grandes. O Marquinhos sobe bem, olha como ele faz gol de cabeça. Sim. Agora, uma coisa que chama atenção, o São Paulo está reclamando dessa negociação que não está acontecendo com o Caio Paulista e agora, de repente, vai tomar um tombo aí com a entrada do Palmeiras. Mas olha o que falou o dirigente do São Paulo, o Carlos Belmonte, em outubro, que não saía, de outubro para cá, nós estamos falando em 2 meses, não conseguiram renovar o contrato do cara nesse período, ou o empresário dele tem razão, quiseram não valorizar o moleque, eu não sei se o cara pediu demais também. Vamos ouvir essa declaração e a gente volta para continuar analisando aí essa briga que está acontecendo fora de campo entre Palmeiras e São Paulo por causa do Caio Paulista. E anunciar para você que tem um que já vai ficar. Tem um que já vai ficar, que é o Caio. O Caio nós vamos comprar, viu? O Caio vai ficar. Não tem conversa, Caio. Caio, você vai ficar, né? Tudo certo, é isso, né? É tudo certo, com certeza. É isso aí. O Caio vai ficar. Caio Paulista a gente vai adquirir o passe, né? Tem um preço estipulado por contrato e nós vamos adquirir, isso já está definido. Vamos conversar com o Fluminense, apenas tentando buscar um ajuste na forma de pagamento. Ô, Caião, o que aconteceu? Vai ficar. Caião, explica aí o que aconteceu. Mudou de endereço. Como é perigoso É afirmar perto, as né? coisas. É perto, É, são portão, Como é perigoso Gente, afirmar as coisas. a gente né? tem que escutar. E expor o jogador em público, né? dirigente O cara ia falar assim, Caio vai ficar, vai falar, não, eu vou embora. Só pra No meio da contextualizar. comemoração. Só para contextualizar, Fernandinho, esse foi um evento, uma casa de shows em São Paulo, E depois para da celebrar o comemoração. título da Copa do Brasil. Né? Então era um ambiente só de São Paulinos, com conselheiros, com torcedores mais próximos da diretoria, e o dirigente do São Paulo se aproveitou para fazer aquela média, mas Mas não pode expor o jogador dessa maneira.
queria que o cara falasse o quê? Não vou ficar. Peraí, vamos resolver minha O São situação. Paulo não cumpriu a parte dele também. Até dia 15 ele tinha prioridade em comprar, contratar, definir o contrato com o Fluminense e não fez. E aí abriu o mercado para outros Pô, times. e a grana não é, cara. Ganhou a Copa do grana. Brasil. Não, espera, não. Grana, o São Paulo tá se arrumando. Tá Mas devendo, mas ó, arrumou a grana da Copa do Brasil. Foi uma bala. Quanto foi? 80 Quase milhões? 90 milhões, né? 70 só pelo título. Arrumou mais 60 milhões para passar os direitos de realização de show do estádio para uma empresa, para a Live Nation, que é uma das maiores do mundo. Vamos lá, 80 com 60, Naming 140. 75 do estádio do São Paulo. Esse não tá fechado Morumbi, ainda, mas... o Morumbi parece que é mais 30 por ano. Então são 140 e 170. por ano, são 75 no contrato. Então são 175, mais a camisa, que parece que... 52. Pô, são 220 milhões Sem no contar ano as de arrumado. arrecadações, né? Que São Paulo encheu o estádio ano passado, Não, esse ano sim, inteiro. e tá devendo lá seus Estádio 700 é 800 milhões. milhões. Mas Déficit. só isso. Deixa eu só trazer outro lado. Você pode fazer um negócio, O São- porque você tem dinheiro que vai entrar. Você pode organizar esse é à pagamento. Faltou organização, Toda, à vista. toda essa grana que você citou, Fernandinho, ela Ela vai ser diluída em anos. Vai virar Mas você faz negócio. Mas com o São isso. Paulo, só para o torcedor que está assistindo a gente entender, o São Paulo fechou os 9 primeiros meses do ano com 97 milhões de reais de déficit. O que significa, Fernandinho? Imagina que na tua casa, você fecha os 9 primeiros meses do ano tendo gastado 97 milhões a mais do que você arrecadou. É óbvio que o fluxo de caixa dos clubes de futebol ele é mais forte nos últimos 3 meses do ano. Você tem a premiação do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, entre outros. Venda de jogadores, e o São Paulo não vendeu jogadores. Mas é um São Paulo que na semana passada viu o Isso nós Caleri, estamos contando o dinheiro do Beraldo que vai entrar. Hein? 20 milhões de euros. Embora o São 100 Paulo, milhões de reais. Aí São já Paulo- pula para 300. Mas o São Paulo, vamos lá, o São Paulo tem direito a 60% do Beraldo, ficaria com 12 60 euros. milhões. Mas tá tentando morder uma parte do 15 de Piracicaba e uma parte do Beraldo. A ideia do São Paulo é ficar com 90. Nicola, tudo bem. Eu entendo que você está detalhando para o pessoal entender. Mas Entendi. a projeção do que vai cair no colo nos próximos anos te dá a possibilidade, são contratos assinados, te dá a possibilidade de chegar para os caras, vou pagar assim, vou pagar assado, ou mesmo assim, ó, eu vou pegar 3, não, eu quero a vista, vou pegar os 3,5 milhões em algum lugar de euros, que é isso, né, que eles estão pedindo, pago. São Paulo achou que ele não tinha mercado. Essa é a verdade, Fernandinho. Então. São Paulo achou que ninguém apareceria, que ele poderia postergar a Então, negociação. houve má alongar. fé, houve, de repente, má fé não vai, aproveitar a situação de mercado, E, eventualmente, subestimaram a subestimar, possibilidade de isso. negócio. E assim, eventualmente, a questão contratual, né? Do Caio Paulista. Vai haver uma renovação contratual. A gente não sabe quanto ele pediu, a gente não sabe se estava dentro do que o São Paulo pretendia pagar para o jogador. Mas então, São coisas que a diretoria do mas São tudo Paulo... isso é porque dá uma declaração Não, sim, como então, essa em por isso que o outubro, Carlos Belmonte- ele fica refém. O Carlos ele Belmonte fica refém das suas deveria palavras. convocar uma entrevista coletiva, porque não adianta, na minha opinião, nota oficial não adianta para nada. Notinha no Instagram, né, Veloso, Sim. Nicola Fernando, não significa nada. Convoca uma entrevista coletiva, amanhã no CT da Fala Barra real. Funda, explica exatamente o que aconteceu. Leva papel. O cara pode estar pedindo leva um realmente- absurdo o salário. Exatamente. Olha, ele pediu Para o 1 São milhão Paulo, por para o mês. Palmeiras, não, né? Exatamente, explica o que aconteceu, porque senão vai ficar realmente... Mas esse é o problema da falta, para não falar qualquer coisa mais agressiva, da falta de experiência, estava empolgado, com festa e tal. Mas um dirigente experiente não vai colocar o jogador numa situação como essa e se colocar também num momento como esse. Porque agora ele vai ter que explicar o que ele falou que estava certo. Exatamente. Certo, mas não Perde cumpriu a parte credibilidade. que dizia no contrato, né? Da cláusula de que tem que ser feito pagamento à vista.